Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Sejam muito bem-vindos, muito bom ter você aqui conosco. Queria te convidar a se colocar em pé, para juntos nós estarmos louvando ao nosso Deus, único digno de toda honra e toda glória, aquele que é bom o tempo todo, que nunca nos desampara, que está sempre do nosso lado, amém? Se coloque à vontade, abra o seu coração e vamos louvar. Preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amamos, Senhor. Nós dependemos de ti, Pai. É tudo que nós precisamos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Essa é uma verdade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
que te ama. Senhor, nós descansamos no nosso coração, Pai, essa promessa, Senhor, que tudo coopera para o bem daquele que confia no Senhor, Pai. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui esta noite, te louvando, te engrandecendo, podendo ouvir mais a Tua palavra, aprender mais de Ti, Senhor. Obrigado por tudo que tens feito, Pai, por não desistir de nós, Pai, por nos amar incondicionalmente, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quero convidar você a levantar as suas mãos diante do Senhor e pela fé comece a agradecer ao Senhor. Agradeça a Deus, mesmo que no momento você não consegue ver motivos para isso, por algum motivo, por alguma circunstância que você está vivenciando. Nós acabamos de declarar que todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Deus trabalha por meio de qualquer coisa, por amor a nós e por despertar amor em nós por Ele. Deus, Ele trabalha, Ele age por meio de todas as coisas. O que não é bênção, é lição, é despertamento, coopera para quebrantamento. O que não é bênção, ainda que seja sofrimento, angústia, mas vai cooperar para um propósito maior, que já louvamos ao Senhor por tudo isso, por abrir os nossos olhos. Já te louvamos pelos teus cuidados. Sim, Senhor, nós oramos nessa certeza que o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas, meus irmãos queridos. Glória a Deus. Declare para o irmão ao seu lado, dizendo a ele: graças a Deus que você está aqui. Graças a Deus. Graças a Deus você está aqui, viu? Neste lugar, neste exato momento. Você também que está conosco pela internet, graças a Deus que você está aí, viu? Para juntos adorar ao Senhor Jesus. Pode tomar o seu assento, por favor, queridos. Verdade, irmãos, verdade sim, viu? Graças a Deus que você está aqui. Graças a Deus. Graças ao cuidado do Senhor. Meus preciosos irmãos, gostaríamos de trazer aqui, reforçando alguns convites. Nós já estamos anunciando este mês, mas começando amanhã, nós teremos aqui a Last Night, esse encontro especialmente para os adolescentes. Portanto, encorajamos você, pai, mãe, que há um adolescente em casa, seja um sobrinho, seja um neto, encoraja a vir aqui. Será um tempo muito especial. E traga mais um amigo, uma amiga. Será um tempo muito abençoado, pois cremos que abençoado também será quinta-feira o nosso encontro aqui da Rede de Homens. Que este convite é para você, homem, estar aqui e trazer mais um amigo, mais um, para juntos estarmos sendo ministrados, ter um tempo de edificação. Temos certeza que será um tempo muito abençoado. Encorajo você, homem, a estar aqui e trazer mais um, pois temos certeza que será um tempo muito especial. Especial também será sábado, com a graça do Senhor Jesus, meus irmãos, neste encontro tão especial que estará acontecendo. Estamos juntos ali no nosso espaço tão especial que temos no Lago Tabocó, e queremos convidar você, jovem adolescente, porque será a junção das duas redes, tá? Da Rede Teens e da Rede Imersão. Será um tempo em que estarão juntos lá, cultuando ao Senhor, num ambiente muito leve, abençoado, e tenho certeza que será um tempo muito especial para a glória do Senhor Jesus, amém? Para a glória do Senhor Jesus é que nós queremos também começar uma classe nova com os membros que desejam fazer parte desta igreja. Este convite é para você que ainda não é membro aqui conosco e deseja conhecer melhor. Talvez tenha alguma barreira, alguma dúvida. Mesmo assim, faça o curso. No decorrer, você vai decidir se é o momento ou não de se tornar membro conosco, mas eu te encorajo a fazer,
tá certo? Porém, hoje será a última terça-feira que nós estamos aqui avisando, chamando para participar, porque já iremos dar o start na semana que vem, tá bom? Então dê o seu nome, seja ali no balcão de informação, seja na secretaria da igreja. Nós queremos muito receber você aqui com a sua família. Será uma alegria para o nosso coração e com certeza para essa igreja que receberá você com muita alegria. Amém, queridos? Amém. Sobe de pé mais uma vez, por favor, irmãos preciosos. Nessa hora nós iremos continuar louvando ao Senhor e faremos isso também através do louvor financeiro. Você que é o nosso convidado, por favor, não se constranja com essa prática. Nós fazemos isso com muita tranquilidade, fazemos isso com uma alegria, mas se você sentir no seu coração de fazer isso, há um envelope na sua frente, você poderá fazer isso, trazendo aqui entre essas duas urnas, durante o momento do louvor. Nesta hora, irmãos meus, nós vamos fazer isso para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Vamos continuar louvando a Ele, queridos. Adora o Senhor com as suas palmas. Aquele que se assenta no trono, aquele que os anjos adoram, aquele que os seres viventes se rendem. Ele é santo, Ele é santo. Aquele que os joelhos se dobram, aquele que os anjos adoram, aquele que os mortos ressuscitou. Ele vem, Ele vem. E quando o dia do Senhor chegar, toda dor Ele fará cessar. Quando em glória o Senhor voltar, cantaremos aleluia. Quando o dia do Senhor chegar, toda dor Ele fará cessar. Quando em glória o Senhor voltar, cantaremos aleluia. Aleluia, Senhor, nós ansiamos por esse dia. Aquele que deu ordem pro mar se abrir, aquele que o sol fez parar, aquele que a tempestade cessou. Ele é grande, poderoso, aquele que os olhos do cego abriu, aquele que a morte venceu, aquele que entregou sua vida por nós. Ele vem, Ele vem. E quando o dia do Senhor chegar, toda dor Ele fará
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. posso até chorar, Mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que nunca vou vir. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande
se cumprir. Aleluia, Senhor. Nós confiamos, Pai, nas Tuas promessas. Oh Deus, obrigado por tudo que Tens feito, por não nos desamparar, por não sair do nosso lado, Pai. Oh Deus, obrigado, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor. Vamos cantar mais uma vez o refrão. Vamos fazer essa oração, nos preparando para a palavra. Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Sim, Senhor, nós cremos nisso, por isso cantamos com coração, alma, com nosso corpo, expressando, Senhor, que o Senhor tem a última palavra. A Tua palavra não falha, não tarda. A Tua palavra, Senhor Deus, é fiel, porque o Senhor é fiel. Nós confiamos no Senhor e esperamos, Pai, que nessa noite, Senhor, Tu fales ao nosso coração. Queremos ouvir a Tua voz pela Tua palavra e através da Tua palavra, Senhor. Abra o nosso entendimento, abra, Senhor Deus amado, o nosso coração. Senhor, cativa a nossa mente agora, Senhor, a Tua palavra. Que nada venha nos distrair, nada venha tirar agora, Senhor, a nossa atenção da Tua vontade nessa noite. Senhor, usa a minha vida como instrumento em Tuas mãos. Fala conosco, Senhor Deus, através do Teu servo, mas através da Tua palavra, Pai. É a Tua palavra que nos alimenta, nos edifica. É pela Tua palavra que estamos firmes. É na Tua palavra que encontramos refúgio, consolo, alegria, ânimo, Senhor. É a Tua palavra que nos limpa. É a Tua palavra que nos edifica. É a Tua palavra que nos purifica, Senhor. Precisamos de Ti nessa noite, Pai. Fala conosco mais uma vez, em o nome de Jesus. Quem crê diz amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Toda glória a Jesus. Pode tomar seu assento, queridos. Glória a Deus. Obrigado, meus irmãos, por esse tempo maravilhoso de adoração ao Senhor. Glória a Deus. Você está feliz? Amém? Acabei de lembrar. Você está feliz? Bata a palma assim. Não vamos fazer isso, tá? Fique em paz, tranquilo. Só para saber e tirar um sorriso do teu rosto aí. Que bom estarmos aqui, queridos. Amém? É um tempo muito especial. Podemos nos reunir, ouvir a palavra. E eu quero, junto com você, observar aquilo que Deus tem para nós nessa noite. E entendermos um pouco mais que é tempo de restauração. Você consegue entender que é tempo de restauração na sua vida? Consegue? Amém? Semana passada o pastor Rodrigo iniciou essa temática que eu creio vai ser, já começou, né? Semana passada, mas vai ser ainda muito edificante para nós, desafiadora, dizendo que nós somos chamados, convocados para a restauração, mas precisamos nos dispor a isso. Há um chamado, há uma convocação, há um alerta, há um sinal de Deus, mas nós precisamos nos posicionar, nós precisamos corresponder, precisamos estar dispostos a isso. E nessa noite, queridos, eu quero fazer essa pergunta para você: o que de fato é necessário ser restaurado em nossas vidas? Pergunta para quem está do seu lado aí: o que precisa ser restaurado em você? Os maridos aí, cuidado, viu? Às vezes você olha para a esposa, precisa ser restaurado em você. As mulheres aí olhando para os maridões, para os cabras, às vezes olha para a barriguinha, isso aí precisa ser restaurado, hein? Mas é claro que essa pergunta ela é subjetiva, mas nos leva ao entendimento acerca de coisas espirituais. O que Deus... Bom, a pergunta fica melhor quando nós
mudamos ela então na perspectiva do céu. O que Deus quer restaurar em nós? Agora faz essa pergunta para você, assim, ó. O que Deus quer restaurar em mim? Faz isso, vai. O que Deus quer restaurar em mim. Você quer saber mesmo? Nós vamos observar, queridos, com base em Esdras 3, 1 a 6, que nós precisamos restaurar a nossa adoração. Restaure a sua adoração. Conforme nós cantamos algumas canções hoje já, até mesmo uma preparação, entendendo que a adoração não pode faltar. A adoração é imprescindível nas nossas vidas e nós precisamos restaurar a adoração. Amém? Abra comigo, por favor, aí Esdras 3, vamos ler do verso 1 a 6. Lembrando que essa temática, ela vai se basear nos dois livros, um pouco tanto em Esdras como também em Neemias, porque ambos os livros, eles tratam de restaurações de altar, de templo, da adoração, da lei de Deus no meio do povo que voltou do cativeiro. A gente vai ver um pouquinho isso conforme a gente vai conversando. Bom, o texto diz o seguinte, Esdras capítulo 3, a partir do versículo 1. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem holocaustos sobre ele, conforme está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e de tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, passei um pouco ali, né? Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Depois disto, ofereceram o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, bem como os sacrifícios dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido postos os fundamentos do templo do Senhor. Se nós precisamos restaurar a nossa adoração, por que nós precisamos restaurar a nossa adoração? Eu quero responder essa pergunta, por que nós precisamos restaurar a nossa adoração, baseado nesse texto, com 3 pontos, para a gente tentar entender a importância da adoração na nossa vida. O primeiro ponto, queridos, é que há uma grande necessidade da adoração nas nossas vidas, grande necessidade. Se você tem dúvida ainda o porquê você existe, se você tem dúvida ainda o porquê, ou melhor dizendo, para que você nasceu, eu quero te ajudar dizendo que você nasceu para conhecer a Deus, adorar a Deus e desfrutar da comunhão com Deus, aqui na terra, até que você esteja com Ele na eternidade. E Jesus Cristo veio para restaurar isso em nós. Amém? Mas se você tiver dúvida ainda, estamos à disposição para conversar depois. Tá bom, queridos? Ou talvez você tire essas dúvidas ao longo dessa noite. Mas a verdade é que esse povo, essa carta de Esdras, esse livro de Esdras, se refere ao povo de Israel que estava cativo na Babilônia. E lá, cativos na Babilônia, eles passaram cerca de 70 anos prisioneiros, quando eles estavam tranquilos na sua cidade, na sua terra natal, na sua nação, e de repente foram subjugados pelo reino da Pérsia, e o rei Nabucodonosor
levou de Jerusalém uma multidão de cativos para a Babilônia, incluindo aí, por exemplo, Daniel e os 3 amigos, como nós vemos na carta de Daniel. E nessa época também o profeta Jeremias ficou em Jerusalém, e ali de Jerusalém, lá, por exemplo, nós vemos lá no seu capítulo 29 de Jeremias, quando ele manda uma carta para o povo que está na Babilônia. Então, para você ver a conexão da Bíblia. Mas o fato é que o povo foi levado para o cativeiro, o povo foi tirado da sua nação, o povo foi tirado da sua naturalidade, o povo foi tirado da sua cultura, foi privado da sua essência, o povo foi privado de fazer, de viver, de continuar vivendo e fazendo aquilo ao qual eles foram chamados para fazer, adorar a Deus. Adorar a Deus. Uma vez Deus chamou Abraão, lá antes de tudo acontecer no povo de Israel. Deus se revelou a um homem chamado Abraão no deserto. Ele era nômade, e lá no deserto ele aparece para Abraão: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, anda na minha presença e ser perfeito, sai da terra do teu pai e da tua mãe, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de você uma grande nação, a sua descendência será uma grande nação, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Tudo começou aí. Só que ao longo da história, Deus foi se revelando para esse povo. Lembra de Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, os 12 filhos de Jacó? Não vou falar aqui os 12 nomes, porque você não vai lembrar e você vai ficar intimidado se eu falar os 12 aqui. Brincadeira, eu também não vou lembrar os 12 aqui. Mas, queridos, a história de Israel, Deus vem se revelando a eles, e aos poucos eles vão conhecendo a Deus e entendendo os planos de Deus, que Deus estava chamando esse povo, constituindo o povo para si, para ser dele, para ser a expressão dele na terra, para ser a expressão do seu reino na terra, a fim de que todas as nações pudessem conhecer Deus através do povo de Israel. Mas ao longo da história, o povo desobedece a Deus, como isso é natural do coração humano no pecado, porque herdamos isso de Adão e Eva, que desobedeceram a Deus lá no início de tudo, no jardim do Éden. Então o povo de Israel não foi diferente, eles herdaram isso, e por isso foram levados ao cativeiro, por conta do pecado, da desobediência. Mas olha que interessante, quero te chamar a atenção, que esse povo foi chamado, convocado por Deus, para adorarem a Deus. E adorar a Deus faz parte da natureza do povo de Deus. Adorar ao Senhor faz parte da essência, do âmago, faz parte de todo o ser da nossa vida. Mas esse povo foi privado. Eles foram levados cativos à Babilônia. E aqui nesse texto, queridos, nós vemos que depois de alguns anos, algumas décadas, Deus levanta o rei Ciro lá para emitir um documento e dizendo: vocês vão voltar, porque Deus me falou que vocês vão construir o templo de Deus lá. Só encurtando a história um pouco para a gente entrar aqui de fato naquilo que eu quero apresentar a vocês. E então o rei Ciro dá uma ordem. Se por um lado, lá no passado, Nabucodonosor chegou assolando a nação de Israel, deturpando tudo, destruindo tudo e levando todo mundo embora como cativo, agora Deus levanta também um rei persa para dizer: não, vocês vão voltar, é uma obrigação. Todos aqueles que puderem, se esforcem, se levantem, voltem, porque Deus quer adoração mais uma vez. Deus quer adoração de novo. E Deus falou comigo, e eu vou levar vocês de volta para adorar a Deus novamente. Então o rei Ciro manda o povo de Israel de volta para adorar ao Senhor. E ali levanta Esdras, levanta Zorobabel e tantos outros que citam aqui no texto, em outros
em outros capítulos. Mas o fato, queridos, é que eles têm a oportunidade de, mais uma vez, resgatar aquilo ao qual eles nasceram para fazer. E você consegue se enxergar nisso? Porque por vezes nós nos pegamos distantes da vontade de Deus, distantes dos desígnios de Deus, distantes dos planos de Deus, daquilo que Deus nos chamou para fazer, para executar, para seguir, para caminhar, mas Ele sempre nos chama de volta. Um momento ou outro da nossa história, Deus nos chama de volta e nos traz ao centro da sua vontade e diz: é aqui que você tem que estar, é aqui que você precisa andar. Você nunca devia ter saído daqui, você nunca devia ter se desviado daqui. E eu permiti que você saísse, que você fosse tirado daí, para que você compreendesse a importância, a necessidade de me adorar. Por quê? Porque você nasceu para isso. Porque eu te criei para isso. Não é? Então, queridos, nós vemos aqui, o texto diz que eles voltaram para edificar o altar do Deus de Israel. E me chama a atenção que a necessidade da adoração é porque o altar não é para nós. O altar não é para alguém, para as coisas desse mundo. O altar é unicamente do Senhor e para o Senhor. Quem exige adoração não são as pessoas. Quem exige adoração não são as coisas desse mundo. Quem exige adoração ou quem espera adoração é aquele que nos criou, que nos conhece, é aquele que nos chama pelo nome, é aquele que sabe do nosso interior, é aquele que conhece a gente por inteiro. Ele nos conhece e Ele espera que o adoremos, Ele espera que o edifiquemos um altar para Ele, dele e por Ele. Eu acho interessante quando o povo fala isso, e edificaram o altar do Deus de Israel. Não é um altar, como se fosse mais um ou qualquer um, não, é o altar do Deus de Israel. Porque quando a gente fala de altar, isso tem a ver com sacrifícios, e o texto vai dizer logo em seguida que eles fizeram isso para oferecer holocaustos, sacrifícios. Mas o texto chama a atenção para o fato de que o altar é de Deus e do jeito de Deus. A adoração é para Deus e do jeito de Deus. A adoração, ela não é de qualquer jeito, não é em qualquer tempo, não é de qualquer forma. Deus chamou esse povo para restaurar o altar nas suas vidas, em suas vidas, ao verdadeiro Deus, ao único Deus, aquele que é vivo, reina, é soberano, governa as nações, tem um domínio sobre todas as coisas, aquele que quer estabelecer o seu reino na terra e fez isso através de Jesus Cristo e está fazendo através do Espírito Santo, através da sua igreja. É esse Deus. E aí o propósito para o qual Deus os envia para edificar o altar é unicamente para que eles oferecessem holocaustos sobre esse altar. Me chama a atenção que nós muitas vezes tentamos adorar a Deus da nossa maneira e nos esquecemos que há uma norma, uma regra, há uma orientação para adorarmos a Deus. Essa regra, essa é a orientação, queridos. O texto vai dizer como está escrito na lei de Moisés. Há necessidade de adoração porque um dia Deus ordenou, porque um dia Deus decretou, e uma vez que Ele ordenou, decretou, há uma necessidade de obediência, há uma necessidade de entrega, há uma necessidade de renúncia, há uma necessidade de verdadeiramente nos enquadrarmos e correspondermos aos planos de Deus. Deus espera a adoração do seu povo, por isso a necessidade desse povo adorar. É como se Deus estivesse dizendo: olha, acabou o tempo do sofrimento, acabou o tempo da tristeza, acabou o tempo do lamento, acabou o tempo da dor,
Agora é tempo de restaurar a adoração. Ou, pensa que foi fácil esse povo voltar e encontrar o templo em ruínas, o altar em ruínas? Pensa que foi fácil eles voltarem e encontrar as casas em ruínas, encontrarem outros povos dominando a sua nação, dominando as suas casas, e ter que reconquistar novamente, mas agora com sabedoria, não agora com armas, mas agora com o amor, agora com o cuidado uns com os outros, com o respeito. Mas a primeira coisa que eles fizeram quando chegaram ali, foram adorar a Deus. A primeira coisa que o povo de Israel fez, quando voltaram a Jerusalém, queridos, foram adorar a Deus. E eles fizeram seguindo os planos e decretos de Deus através da sua palavra. Imagina esse povo, 70 anos no cativeiro, sem conhecerem ou sem poderem ler e acompanhar e seguir a palavra de Deus com liberdade. E quando eles saem do cativeiro, a primeira coisa que eles fazem é ler, observar e entender o que Deus quer. Deus quer adoração. Deus quer que o adoremos. Quando a gente fala de cativeiro, a gente pode muito bem aplicar isso ao pecado, porque o pecado nos aprisiona. O pecado é na nossa vida um cativeiro. Como diz lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que o Senhor nos transportou do império das trevas, império, dominação, subjugação, do império das trevas, Deus nos transportou para o reino do seu Filho amado, reino de amor. Porque no pecado, queridos, dominados pelo pecado, ou dominados pelas trevas, porque quando não estamos na luz, no amor de Deus, nós estamos no mundo, e estamos dominados pelo pecado. E quando nós somos filhos de Deus, no reino de Deus, nós somos filhos das trevas. E é isso que Deus faz com o seu povo. E em Cristo Jesus, Ele nos tira do cativeiro das trevas, do pecado e do mundo, e nos transporta para um reino de paz, um reino de alegria, um reino de amor, um reino de adoração. É da nossa essência adorar a Deus, queridos, e nós não podemos fugir disso. Mas sabe, há uma outra razão porque nós precisamos restaurar a nossa adoração, por causa da sua essência. No versículo 3 vai dizer que eles firmaram o altar sobre as suas bases. Por que sobre as suas bases? Porque outrora existia um altar. Outrora havia um templo ali, havia um altar, mas com a tomada do rei Nabucodonosor, eles quebraram tudo, eles destruíram tudo, mas as bases do altar permaneceram, queridos. E sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus nos deixa raízes, para que voltemos sempre à essência da adoração, sempre quando pecarmos, sempre quando desobedecermos a Deus, nós teremos a chance, a oportunidade, mediante a sua graça, a sua misericórdia, de voltar à essência da adoração e reparar o altar através das bases, da origem, diante de tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida. Quando o texto fala de bases, queridos, achei que tinha colocado ali, quando o texto fala de bases, ele está falando, queridos, das coisas essenciais, que nós já sabemos, mas o pecado muitas vezes nos ludibria e nos tira dessa essência. O amor de Deus, fomos resgatados por Ele. A adoção, a nossa filiação em Deus, através de Jesus Cristo, a justificação da nossa fé, pelo sacrifício de Cristo na cruz, fomos justificados, pois pela fé temos paz com Deus, Romanos capítulo 5. Queridos, Deus fez tudo por nós, em Jesus Cristo, restaurou a nossa sorte, mas todas as vezes que nós pecamos,
todas as vezes que nós desobedecemos a sua palavra, nós estamos quebrando um pouquinho o altar, e nós precisamos voltar a essa essência, reparar esse altar, ainda que seja necessário catar tijolo por tijolo, sabe, redescobrir a essência. Deus, quem tu és, o que o Senhor fez por nós. Senhor, faz-me lembrar quem eu sou em ti, restaura a minha sorte mais uma vez, restaura a alegria da salvação na minha vida, Senhor, porque eu preciso te adorar, eu nasci para te adorar, eu não posso mais viver em cativeiro, eu preciso restaurar esse altar, eu preciso levantar esse altar, eu preciso sacrificar ao Senhor, eu preciso levantar a adoração, porque eu nasci para isso, e eu só sou feliz assim. Eles firmaram o altar sobre as suas bases. E sabe o que me chama a atenção, meus irmãos? Olha o que diz a seguir: apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, eles ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor. Queridos, nós atendemos pessoas, conversamos com muitas pessoas que abrem um coração, que desabafam, que buscam socorro. Pastor, me ajuda porque eu pequei, me ajuda porque eu errei, eu fiz coisas que não agradam a Deus, agora eu não sei o que fazer, eu não sei como recomeçar, eu não sei qual o primeiro passo, eu preciso de ajuda. Aí a gente ora, depois de aconselhar, ler a Bíblia, sabe, abraçar, acolher, dar o ombro para chorar, a gente ora pedindo a Deus: Deus, prepara o caminho de restauração para essa pessoa, prepara, Senhor, o caminho da adoração restaurada mais uma vez, porque diante do arrependimento, diante da confissão, meus irmãos, diante do abandono do pecado, há restauração, mas não vai ser fácil, não é fácil recomeçar. Para esse povo não foi fácil voltar à sua terra, depois de 70 anos longe, com outros povos dominando o território deles, povos inimigos dominando o seu território. Foi um tempo de reconquista, mas eles fizeram isso através da adoração, não foi empunhando armas, não foi lutando contra carne e sangue, foi se fortalecendo no Senhor. Porque apesar das adversidades, apesar da oposição, queridos, olha o que diz o texto: apesar de estarem sob o terror dos povos, assolando, sabe, condenando, acusando. Quer dizer que agora vocês vão ser crente de novo? Quer dizer que agora você vai voltar para os caminhos de Deus? Quer dizer que agora você vai voltar para a igreja? Para com isso aí, rapaz, toma vergonha, viveu tantos anos aí, pintando e bordando, tomando uma, cheirando uma, saindo com mulherada doidado, você passou tantos anos aí mentindo, roubando, você passou tantos anos caluniando todo mundo aí, agora você vai dar uma de crentão, vai dizer que Deus te chamou de novo? Para com isso. É isso que a gente enfrenta, é isso que a gente encara: oposição, o terror dos inimigos. E não é inimigo as pessoas, não, é o inimigo que usa a mente e a boca das pessoas para nos afrontar. Mas esse povo nos ensina a ficar firme no propósito, a adorar ao Senhor na essência, apesar das circunstâncias, apesar da oposição, apesar do terror, apesar da perseguição, porque eles entenderam o propósito desde o início, que foram chamados para adorar a Deus. E não há razão para viver se não for adorar a Deus, queridos. Pode falar o que quiserem, pode fazer o que quiserem, podem fechar portas, podem me
dar o desemprego, podem sim, se não quiser vender o carro para mim, não venda porque eu sou crente. Se quiser desmanchar alianças porque eu sou crente, se não me der oportunidades porque eu sou crente, pode fazer isso, não tem problema, porque eu sei de quem eu sou, eu sei quem é meu Deus, e eu sei o que estou fazendo e nasci para fazer, adorar a Deus. Eu vou seguir avante, eu vou enfrentar tudo, eu não vou parar, eu vou enfrentar a oposição, vou enfrentar o terror, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, Senhor. Não há o que temer. Agora note, meus irmãos, que lá no início, no versículo 1, o texto vai dizer que eles se reuniram como um só homem. Um só homem. Ninguém caminha sozinho. Ninguém caminha sozinho. Nessa nossa luta para viver na presença de Deus, para a glória de Deus, queridos, nós precisamos de companhia. Nós precisamos disso aqui. Nós não vivemos sem aglomeração, nós não vivemos sem nos encontrar, nós não vivemos sem caminhar juntos. Nós precisamos estar juntos, caminhando um com o outro, lado a lado, ensinando uns aos outros, aconselhando uns aos outros, apoiando uns aos outros, amando uns aos outros, até suportando uns aos outros, se for necessário. Paulo fala isso lá em Colossenses: suportem-se uns aos outros em amor. Mas é o fato de sermos suporte um para o outro em amor. Nós precisamos caminhar juntos, queridos, porque as oposições são grandes. As oposições são grandes. Sempre que eu encontro alguém clamando por socorro, eu digo sim com convicção: meu querido irmão, minha querida irmã, se depender de mim, conte comigo. Conte comigo, você não está mais sozinho. Veio para cá, não está mais sozinho, nós vamos te abraçar, vamos te acolher, vamos caminhar com você. Como igreja nós precisamos ser assim, abraçar e acolher a todos que chegam até nós, e todos a quantos Deus nos leva, queridos, a fim de que todos nós alcancemos o objetivo e o propósito: levantar um altar de adoração. Amém? Vamos caminhando, vamos continuando. Ainda na essência da adoração, queridos, eles fizeram isso, eles firmaram o altar sobre as bases, apesar do terror, da oposição dos povos. Olha que interessante, e ofereceram holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde, continuamente. Eles restauraram aquilo que Deus havia ordenado lá no passado: o fogo arderá continuamente sobre o altar, de manhã e à tarde, o tempo todo, todos os dias. A adoração voltou nessa casa, a adoração voltou nessa terra, a adoração voltou nesse território. Novamente, enfim, há um povo que adora a Deus aqui. É isso que nós precisamos fazer na nossa casa, queridos. É isso que nós precisamos fazer no nosso trabalho. É dia e noite adorar ao Senhor. Eu fui no retiro esse final de semana, né? A Fabi foi no final de semana passado, queridos, e eu preciso contar isso para vocês. Pensa que pastor não precisa de reabastecimento? Pensa que pastor não precisa de um retiro? Precisa sim. Eu dei o testemunho aqui. Às vezes a rotina do trabalho, a rotina do andamento das atividades da igreja, mesmo com as nossas devocionais, leitura bíblica, queridos, muitas vezes nós não enxergamos coisas na nossa vida, brechas no nosso altar que precisam ser reparados. Às vezes nós não enxergamos que nós precisamos limpar um pouquinho mais o nosso altar, a fim de que realmente vivamos em adoração plena ao Senhor, na essência. E quando a gente para, se desliga de tudo e tira um tempo para Deus, queridos, sabe, nos entregamos verdadeiramente à adoração ao Senhor. Foi isso que esse povo fez. E estávamos no retiro de manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite, adoração, 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 sem parar. O que você acha que acontece? Ah, meus queridos, uma hora a gente pega fogo. E nós precisamos disso. A rotina nos priva, muitas vezes, da adoração ao Senhor. Nós precisamos tomar cuidado. Precisamos ter tempo com Deus. Tempo. A Bíblia diz para a gente orar sem cessar.
E isso pode significar sim que nós podemos passar 24 horas em oração e desenvolver um coração orante, orar com a mente. Mas, queridos, se eu não reservar um tempo de qualidade com Deus, eu não vou atingir o alvo, eu não vou viver uma verdadeira adoração, uma essência da adoração. É preciso, queridos, ter tempo com Deus. E esse povo fez isso, estabeleceu uma rotina, estabeleceu uma liturgia, estabeleceu mais uma vez, novamente, para a glória de Deus, tempo de adoração. Amém, queridos? Mas olha, sabe que eu quero chamar a sua atenção? Ainda sobre a essência da adoração, o texto vai dizer que além de queimar holocaustos, eles celebraram a festa dos tabernáculos. E sobre a essência da adoração, eu preciso falar isso, meus irmãos, porque na essência da adoração, nós precisamos voltar os nossos olhos para as nossas bases, mais uma vez, e entender por que nós adoramos a Deus. Por que nós adoramos a Deus? Nós entendemos a necessidade da adoração porque nós nascemos para isso. Deus nos criou para isso. Mas há uma razão, assim, essencial, que você não pode perder de vista, que é a redenção em Cristo Jesus. Nós fomos perdoados por Deus em Cristo Jesus. O Senhor Jesus nos libertou da morte e nos transportou para a vida. Redenção. A festa dos tabernáculos acontecia sempre do dia 15 em diante, no 7º mês, que era o mês de outubro, setembro ou outubro, em Israel. E eles tinham que ficar 7 dias acampados em acampamentos, acampados em, esqueci o nome, meu Deus, barracas, acampados em barracas. E isso tudo para lembrar e nunca mais esquecer do tempo em que eles saíram do Egito, do tempo que eles ficaram aprisionados no Egito, lá no passado, e a fuga que eles tiveram que fazer, e lembrar o tempo que eles passaram no deserto, acampados em barracas, e acompanhando o tabernáculo dia e noite, quando o tabernáculo se levantava, quando a nuvem se levantava, eles tinham que acompanhar. Era uma memória, uma lembrança de quando eles foram redimidos, restaurados, resgatados da escravidão. E quando eles chegam mais uma vez à sua terra, restaurando a adoração, voltando do cativeiro babilônico, a primeira coisa que eles fazem é reparar o altar da adoração e celebrar a redenção. Redenção. Nós fomos redimidos por Cristo, queridos, para uma nova vida com Deus. E nós não podemos perder isso de vista. Nós não vamos sair aí 7 dias acampados na rua aí, não. Mas nós precisamos todos os dias adorar e celebrar a Deus por essa nova vida, essa vitória que foi conquistada por nós naquela cruz. E a ressurreição do Senhor ao 3º dia, rompendo com os laços da morte, nos trazendo vida abundante e vida eterna, queridos. Isso é festa, celebração. Eu sou perdoado, eu sou justificado, eu sou filho de Deus, eu tenho mais do que motivos para celebrar Jesus. Amém, queridos? É isso que esse povo fez. Mas eu quero finalizar, queridos, falando sobre a urgência da adoração. Por que nós precisamos restaurar a adoração? Porque há uma urgência, queridos. O versículo 6 vai dizer que desde o primeiro dia do 7º mês, praticamente o dia que eles chegaram lá, eles estavam com um decreto do rei Ciro: vocês têm que fazer isso. Eles entenderam o propósito. Nós nascemos e fomos chamados por Deus para adorar. Nós não podemos perder tempo. Há uma urgência de Deus para nós. A adoração. E esse povo fez isso, queridos. Desde o primeiro dia do 7º mês, construindo o altar, queimando holocaustos, sacrifícios, fazendo com que novamente uma fumaça subisse
as narinas de Deus. É um sentido figurado. Sabe uma outra questão da urgência da adoração? Gostaria de chamar os meninos do louvor aqui já, queridos. Pode se posicionar, por favor. Desde o primeiro dia do 7º mês, eles começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Mas olha que interessante. Eles fizeram isso antes de fincar as estacas, as bases para o templo. Nós estamos muitas vezes preocupados com a aparência. Nós estamos preocupados com o que vão pensar. Estamos preocupados muitas vezes em apresentarmos algo novo para as pessoas, para o mundo, ou até mesmo para Deus. Nós queremos fazer bonito para Deus, mas Deus não quer aparência, Deus não quer algo bonito, Deus quer essência. Porque antes eles tinham um decreto para edificar o templo. O decreto, a ordem de Deus, através do rei Ciro, era para edificar o templo. Mas a primeira coisa que eles fizeram, entendendo a palavra de Deus, era edificar o altar de adoração. Se nós invertermos as coisas e nos preocuparmos mais com atividades, com compromissos, do que a essência da adoração, tempo com Deus, leitura da palavra, oração, jejum, estar com Deus, conhecer a Deus, queridos, não vai valer a pena. Não vai fazer sentido. Não vai. Antes de dar as bases para construir um grande templo, eles edificaram o altar. É isso que nós precisamos fazer na nossa vida. Nós estamos preocupados muito com o templo suntuoso na nossa vida. Será que Deus se agrada da forma que eu estou fazendo? Será que o pastor está olhando o jeito que eu estou adorando, o jeito que eu estou vindo na igreja? Será que eu estou correspondendo à cultura da religiosidade da nossa igreja? Queridos, Deus não está preocupado com estereótipo. Deus quer o nosso coração, a nossa essência. Embora ainda não tivessem sido postos os fundamentos do templo do Senhor, havia adoração. Primeiro adoração, depois ministério. Primeiro adoração, depois compromisso. Primeiro adoração, depois agenda. Primeiro adoração, queridos, depois resposta a alguma decisão, alguém. Adoração. Você é daquele tipo de pessoa que sai correndo da sua casa? Você levanta correndo, se ajeita, nem sabe que roupa você colocou, nem escova o dente direito, e sai correndo para os seus compromissos, e não para falar: Senhor, obrigado por essa noite, Senhor, obrigado por estar vivo, obrigado por me permitir acordar, Senhor, fala comigo nesse dia, toma esse dia em tuas mãos, eu entrego a ti, Senhor, guia-me, guia os meus passos, guia, Senhor, os meus compromissos, guia, Senhor, os meus relacionamentos, Senhor. Gratidão, obrigado, 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 Senhor. Adoração. A gente passa o dia inteiro falando com centenas de pessoas. O pastor está aqui para confirmar isso, né, pastor? WhatsApp, quem diga. O WhatsApp vai ser o testemunho no céu, no dia do julgamento. WhatsApp, redes sociais, daqueles que tiveram tempo com Deus ou não. Nós vamos ser. Olha que interessante, Deus vai usar as redes sociais para nos julgar lá. Deixa eu ver, Valdemar, o que você fez no dia tal dia, quantas horas você ficou na internet? Queridos, nós falamos com centenas de pessoas às vezes no dia, e nos esquecemos de falar com o nosso Criador, o nosso Pai, aquele que nos ama, nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que nos amou primeiro. E eu quero encerrar, queridos, dizendo para você:
o que Paulo disse aos discípulos em Roma, no capítulo 12 da sua carta aos Romanos. Ele diz o seguinte: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Sabe por quê? Nós não precisamos mais construir altares e colocar fogo e queimar carnes, não, porque Jesus Cristo já fez isso na cruz do Calvário, de uma vez por toda. Ele foi o sacrifício vivo por nós, em nosso lugar. Agora, nós somos o sacrifício todos os dias, nós, renunciando a nós mesmos e assumindo a nossa posição diante de Deus, de uma oferta no altar do Senhor, todos os dias. Senhor, eis-me aqui, quem sou eu sem o Senhor? Quem sou eu, Senhor? Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no povo de impuros lábios. Eis-me aqui, Senhor. Nós precisamos ser sacrifício vivo. Sabe por quê? Paulo continua dizendo: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós nascemos para adorar a Deus, e Deus espera que nos posicionemos como sacrifício vivo diante dele todos os dias, porque Ele quer revelar a sua vontade a nós. A sua vontade está aqui na sua palavra, mas nós só vamos descobri-la se nós tivermos tempo com Deus, se nós renunciarmos a nós mesmos, renunciarmos às coisas do mundo, nos desprendermos das coisas do mundo, sem irresponsabilidade, mas com responsabilidade diante de Deus, vivemos para a sua glória. Eu quero te convidar a ficar em pé. Esdras foi chamado por Deus para começar essa obra de restauração em Jerusalém, depois do cativeiro. Você se percebe chamado por Deus para restaurar um altar de adoração na sua vida? Quem sabe depois de um tempo de pecado, depois de um tempo distante de Deus, quem sabe depois de um tempo, mesmo vindo à igreja, mesmo cumprindo com suas obrigações, mas você se vê perdido, perdida. Ou quem sabe você mesmo esteja pensando: Senhor, eu preciso de um renovo, eu preciso realmente de uma restauração, porque eu preciso avançar, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu não me contento com o que eu já tenho, eu quero mais do Senhor, eu quero Te conhecer mais, eu preciso Te compreender mais, eu preciso confiar mais no Senhor. Esse povo ficou firme no cativeiro 70 anos, a ponto de Deus olhar e falar: basta, eu tenho restauração para você, eu tenho um tempo de paz, de alegria para você. Quero ler um texto para você, como um bálsamo para o seu coração. Lá em Isaías 35, versículo 10 diz o seguinte: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Porque há um fim para o tempo do cativeiro, o tempo da escravidão, o tempo de dor, o tempo de sofrimento, queridos. Deus tem vida abundante, e mesmo em meio à opressão, mesmo em meio à oposição, é possível viver em alegria, é possível viver em paz, é possível ter abundância e plenitude, porque há um altar de adoração. Amém? Tem altar de adoração aí? Tem altar de adoração aí? Amém? Glória a Deus.
eu quero fazer o seguinte: nós vamos cantar uma canção, e eu vou te convidar a vir à frente. Se você entende que essa palavra é para você, que de alguma forma você precisa restaurar o seu altar de adoração na presença de Deus. Senhor, eu pequei, eu errei, eu preciso me consertar com o Senhor, eu preciso do seu perdão. Venha à frente, nós queremos orar por você. Por favor, os intercessores podem se posicionar aqui. E você que entende que essa palavra é para você, você que nunca ouviu falar de Jesus, você que está ouvindo essa palavra pela primeira vez, entende, você está entendendo aqui que Deus te chamou nessa vida para ser dele, para adorar a ele em Jesus Cristo. Eu quero te convidar a vir aqui à frente também, entregar sua vida a Jesus. Fala isso com os intercessores: eu quero entregar minha vida a Jesus e eu quero viver uma nova vida. Nós vamos entrar em contato com você depois. Por favor, deixe o seu contato lá no balcão, tá certo? Mas eu quero te convidar a vir à frente. Vocês também que estão na campanha, tem aqui cartões para você acompanhar as suas semanas. Nós seguimos 7 semanas de oração, buscando a Deus por propósitos, e você pode começar hoje, ou você que está aí em alguma das suas semanas, vem à frente também receber a oração, baseado naquilo que você tem buscado ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos fazer assim, depois nós vamos orar todos juntos, em nome de Jesus. Sabemos que Tu és real, Senhor. Tu está aqui no meio, Pai. Sentimos Teu Espírito Santo nesse lugar. Nesse lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nesse lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha
diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh meu Jesus querido, queremos se humilhar, Senhor. Queremos se entregar aos teus pés, Senhor. Oh Jesus, o que somos sem ti, ó Pai. Oh meu maravilhoso Deus, derrama teu Espírito Santo sobre esse lugar, Pai. Queremos nos entregar a ti, ó Deus. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu Colocamos nossa vida no teu altar, Senhor. Se eu me humilhar diante do teu altar, Sim, Senhor. sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale Sim, Senhor. um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais Verdade, te conhecer. Senhor. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Vamos orar ao Senhor neste momento, queridos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, nós cremos que é um tempo de restauração sobre a igreja do Senhor, sobre as famílias dessa cidade, sobre esta nação. Há um tempo de restauração.
O Senhor está despertando saudade nos filhos pródigos para voltar para casa. O Senhor está trazendo saudade ao coração do filho que está longe da casa do pai. O Senhor está trazendo saudade ao coração deste homem, ao coração desta mulher, para voltar ao estar na presença do Senhor. Nós cremos que o Senhor está trazendo, Senhor, lembranças, as quais há de trazer a esperança de volta. Pai, nós clamamos a Ti no nome de Jesus. Tantos nossos irmãos que estão na campanha, aqueles que estão nesta noite respondendo, Senhor, este apelo dizendo: restaura o altar do meu coração, restaura, Senhor, a minha vida no teu altar. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, Senhor, que caia por terra todas as barreiras, todo impedimento. Nós oramos, ó Deus, que no lugar da vergonha haja a paz, a honra do Senhor. No nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, pois cremos que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Celebremos ao Senhor Jesus, igreja. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Há um vivo, há um novo caminho que nos conectou de volta para a presença de Deus, nosso Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja exaltado, Senhor, teu nome para todos sempre. Vamos na paz, vamos na certeza que o altar foi restaurado e vivemos a essência, na presença do Senhor. Que o Espírito Santo continue guiando teu coração, que o Espírito Santo continue convencendo, continue fazendo aquilo com palavras não temos poder de fazer. Somente Ele é capaz, suficiente de restaurar a essência completamente em nós. Que a graça, Senhor, seja sobre ti, que a graça do Senhor seja sobre a tua casa, que o Senhor te cubra, que o Senhor te guarde hoje e todo sempre, no nome de Jesus. Vamos à paz, irmãos meus. Deus abençoe, queridos.